Aonde está teu coração, está o teu tesouro. Cuidado. Às vezes o teu coração está numa coisa ruim, mas às vezes o teu coração está numa coisa boa. Isso é perigoso. Eu já vi gente falar, o meu filho é a minha vida. Está errado. O meu marido é o meu tudo. Está errado. Bispo, só está dizendo que eu não tenho que trabalhar para ter as coisas? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que você pode e deve trabalhar para ter as coisas, mas não pode colocar o coração em nenhuma delas. Compreende, sim ou não? Sim ou não? A gente vai falar sobre isso agora. Sobre isso. Porque tudo vai passar, pessoal. Todo o seu patrimônio vai acabar um dia, ou não vai? Por isso que a gente não pode se apegar a nada e a ninguém. E Jesus fala isso. E foi num discurso desse que Jesus perdeu em uma palavra, Jesus perdeu centenas de seguidores. Que é isso, bispo? Uma palavra. Os sinais traziam as multidões que queriam comida, queriam o pão, mas não queriam a verdade. O pão que Jesus multiplicou desceu gostosinho, mas a verdade não desceu direito, não. É sobre isso que a gente vai falar, porque disso depende a sua salvação. Disso depende o futuro da sua alma. Tem gente que o tesouro é uma coisa boa e tem gente que o tesouro é uma coisa ruim. Colocar o coração nos filhos, colocar o coração no marido, colocar o coração no dinheiro é ruim. Agora, mágoa é bom ou ruim? Mas tem gente que tem a mágoa como um tesouro, algo que ela cobre, ela encobre, mas está lá. Tem gente que o tesouro dela é um pecado, que ela não abandona, porque a carne gosta. Tem gente que o tesouro dela é uma coisa ruim, há outros que é uma coisa boa. Não importa, o meu tesouro tem que ser o Senhor Jesus. João 6, 22. Eu só vou situar você, tá? A gente vai ler a partir do 22. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Pessoal, vamos só imaginar essa cena. Vamos imaginar. Jesus estava com uma multidão, 5.000 homens. A Bíblia, o censo não contabilizava nem mulheres, nem crianças. O censo antigamente só contava homens. Então, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, a gente estima aí pelo menos umas 15.000 pessoas. 15.000 pessoas que Jesus alimentou com 5 pães. Meu Deus, você imagina como é que a notícia se espalhou. Tem um homem lá que está dando pão e peixe para todo mundo, mas está dando quanto? Não, o negócio está louco, o negócio está multiplicando. Está multiplicando. Tá, olha aqui, ó. Então, a fama de Jesus se espalhou como um homem que também estava dando pães e peixes. Aí diz lá, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas os seus discípulos tinham ido sozinhos. Então eles viram só um barquinho, que os discípulos tinham chegado através daquele barquinho. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graça. Foi quando Jesus consagrou o pão e multiplicou. Então estava chegando um monte de barco, um monte de gente. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, o que eles fizeram? Entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, olha só, eles foram até o lugar do pão, Jesus não estava lá. Eles viajaram para outra ponta para encontrar Jesus. Saíram de longe para ir à igreja. Vamos colocar dessa forma. Você veio hoje aqui para quê? Buscar Jesus. Sim ou não? Com qual intenção? Agora você não responde. Pensa.
Tem gente que veio para ter intimidade com Deus. Tem gente que diz assim, poxa, quando eu abro a Bíblia quarta-feira, parece que Jesus está sentado do meu lado conversando comigo. Eu já atendi gente que falou isso. Que falou assim, bispo, eu fico maravilhada com quarta-feira. Porque quando o senhor começa a falar, parece que Jesus está do meu lado me ensinando. Eu saio toda boba. Essas foram as palavras. Tem gente que vem e não vê a hora de buscar o Espírito Santo, porque ela sabe que naquele momento é ela e quem? E mais ninguém. Agora eu já vi gente na hora da busca levantar o álbum da família. Você veio aqui buscar Jesus para quê? Não responda, pensa. Você veio para agradar alguém? Você veio com medo do inferno? Olha só, versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Então eles estavam procurando e encontraram e perguntaram, Senhor, poxa, a gente estava lá do outro lado, quando é que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu e disse, leia alto, na verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus, sabe quando é sem filtro, quando é direto? Sabe? Vocês estão aqui, não porque você quer de mim, não porque você quer me conhecer, vocês estão aqui porque você quer mais pão. Vocês comeram o pão, gostaram do pão e agora quer mais pão. Igual a mulher samaritana, quando falou, Senhor, o senhor está falando dessa água, que quem beber não vai ter mais sede? Me dá dessa água, para não ter que vir mais aqui buscar. Mas Jesus não estava dando simplesmente o pão físico, ele alimentou. O pão todo mundo quer, a verdade é que não desce direito. Então Jesus continuou, ele disse, versículo 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai Deus, o selou. Vocês estão se esforçando tanto para comer mais pão, quando vocês deveriam se esforçar para receber o pão da vida, o pão que desceu do céu. Em outras palavras, vocês viram o que vocês fizeram? Vocês pegaram os seus barquinhos, foram lá para o fim do mundo, voltaram para cá e agora me encontraram aqui. Não teve tempo ruim para vocês. Por que está tão difícil para vocês obedecerem a minha palavra? Quem aqui já fez verdadeiros sacrifícios pelo trabalho? Levanta a mão. Seja sincero, bispo, eu já fiz hora extra, eu já virei, eu já fiz coisa até que eu me arrependo, mas eu fiz. Faz assim. Quem já fez verdadeiros sacrifícios pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa? Levanta a mão. Está vendo? Aí quando chega a nossa vez de sacrificarmos por Deus, não sacrifica. Quando chega a hora de pagar o preço pelo pão da vida, aí vem uma desculpa atrás da outra. É isso que Jesus está falando. Vocês não mediram esforços para receber o pão. Mas quando eu falo de perdão, é difícil demais. Quando eu falo para andar a outra milha, aí é complicado demais. Complicados são vocês. É isso que ele está falando ali. Complicado não é minha palavra. Complicados são vocês, que para as coisas desse mundo não medem esforços, mas quando se trata do céu, aí o preço é alto demais, aí não dá, aí é complicado. Aí no discurso, aqui eu não vou ler tudo porque é bem extenso, Jesus fala sobre a Santa Ceia, fala sobre o corpo dele, sobre o sangue dele, fala sobre o sacrifício que cada um tem que fazer. Aí começam as murmurações, eles começam a murmurar. Aí vai para o versículo 66, que é a conclusão da história. Depois que eles começam a reclamar, que Jesus fala novamente sobre priorizar a salvação no final. Versículo 66. Desde então, leia aí. Muitos ou poucos?
muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Tornaram para trás e já não andavam com ele. Aquela palavra fez uma divisão, aquela palavra fez uma separação, e muitos disseram assim: eu só quero o pão mesmo, eu não quero Jesus, eu quero só visitar o abrigo, eu não quero habitar no abrigo, eu não quero me limpar, eu gosto da sujeira. Em outras palavras, é isso. Eu não quero limpar meu coração para Jesus entrar em mim, não. Eu quero o pão que Ele tem para me dar, eu quero as bênçãos que Ele tem para mim, mas eu não quero Ele. Alguém já foi tratado assim? Já se sentiu usado? Ixi, alguém falou assim, ó, ixi. É a pior sensação que você pode... Eu já tive uma experiência muito ruim com isso. É a pior sensação que você pode ter na vida. Que você olha para a pessoa e fala, poxa, o fulano é legal pra caramba, o fulano é muito bacana. Você fala do fulano para os outros, você elogia o fulano. Daqui a pouco você descobre que o fulano, misericórdia, que o fulano... Como é que você se sentiu? Quem já passou por isso? Não, sério, quem já? Meu Deus do céu, não é ruim? Tem gente que faz isso com Jesus. Na maior cara de pau, igual esses discípulos, foram se retirando, e muitos deles tornaram para trás, já não andavam com ele. Versículo 67. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Aí começou o pessoal a ir embora. Jesus olha para os 12 e fala: vocês querem ir também? Pode ir. Vocês também querem ir? Se vocês estão aqui só por causa de bênção, se vocês estão aqui só por causa do pão, pode ir também. Pode ir. Não obrigo vocês a ficarem comigo, tem que ficar quem quer. Tem que ficar quem quer vida comigo. Tem que ficar quem tem disposição para pagar o preço. Amém? Amém, gente? Tem que ficar aquele que de repente ainda não conseguiu, mas está tentando. Eu sei que tem gente aqui que ainda não conseguiu, mas você está tentando, você vai conseguir. Você está se esforçando, você vai chegar lá. Agora, aquele que, não estou nem aí. Aí Jesus está perguntando para você, quer ir embora também? Aí Pedro, olha que legal. Eu gosto muito desse texto aqui. Aí, versículo 68. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a vida eterna. Olha o que Pedro falou. Eu vou para onde, Senhor? Para onde é que eu vou? Tem até gente que tem pão, mas só o Senhor tem a vida eterna. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou? De repente eu vou para algum lugar que tem até um pão, e não é só pão com peixe, não, é pão com carne, é um pão, mas que adianta eu vou comer o pão agora? Você já viu como é que acontece com as coisas que a gente come? Já viu? Você come, o seu estômago, seu sistema digestivo filtra, então absorve o que é bom e o que é ruim sai. Não é assim? Questão de inteligência. Senhor, só o Senhor pode cuidar da minha alma. Quem foi Pedro? Pedro foi o homem que negou Jesus uma vez. Desculpa, 2 vezes. Perdão, 3 vezes. Pedro foi o homem que cortou a orelha de Malco. Pedro foi aquele todo estabanado que chegou e falou: Senhor, não vai lavar meu pé. Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Lava meu pé, lava minha mão, lava minha cabeça, me lava todo. Pedro não é... Pedro é esse aí. Ele tinha lá as suas limitações, mas ele nunca se apartou de Jesus. Nunca.
Você que está aqui todo errado, você que está afastado da presença de Deus, está voltando hoje, ou você está dentro da igreja, você nunca se afastou da igreja, mas você também nunca esteve no abrigo de Deus. Se você a partir de hoje priorizá-lo, hoje você recebe o Espírito Santo, hoje, não o pão, mas o pão da vida, amém? Você só precisa ter essa disposição. Senhor, eu nunca vou me apartar do Senhor, nunca. Lá na frente, Pedro, depois, cheio do Espírito Santo, quando foi morrer, foram crucificar Pedro. Pedro disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Vira essa cruz de cabeça para baixo. Meu Deus do céu. Hoje ele está lá com o nosso Senhor. Amém? E é para lá que a gente vai, se esforçar.